Teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018, segundo o levantamento feito pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. E de acordo com a pesquisa Viver em São Paulo, Mulher e a Cidade, divulgada nesta semana pela rede Nossa São Paulo, o número de mulheres que declararam ter sofrido algum tipo de assédio na cidade foi de 63%, sendo que 43% dentro do transporte coletivo, um aumento de 18% em relação a 2018. Para entender um pouco mais sobre essa violência contra a mulher, nós recebemos a Amanda Vitorino, da Rede Feminista de Juristas. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Obrigada pelo convite. Amanda, o país hoje, o Brasil, é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. O que a gente pode fazer, para proteger as mulheres do país dessa violência toda? Eu acho que isso parte muito das esferas do poder executivo, 90% dos municípios hoje não possuem não oferecem nenhum tipo de serviço para as mulheres que sofrem violência, então o Estado é muito omisso. Apesar dos avanços legislativos que nós temos, pouco se faz na esfera executiva para que possa garantir a segurança da vida dessa mulher. E apesar do alto número de assédio em locais públicos, que parecem geralmente ser mais ameaçadores, a maior parte dos casos acabam acontecendo dentro de casa mesmo, quando que essa mulher deve perceber o que é um sinal de alerta para ela? Porque muitas acabam deixando, quando a gente vai ver, o caso de assédio, o caso de violência aí já foi muito longe e elas deixaram de relatar. Qual que é o sinal de alerta? Sim, acho que a primeira coisa que a gente tem que salientar é que 54% das violências que acontecem dentro dos lares, violência sexual, no caso, acontecem com crianças de até 13 anos. Então, assim, não é só a mulher ficar atenta, mas da mãe, o pai. E 82% das vítimas conheciam agressores. Então, são pessoas que estão muito próximas do núcleo familiar. Agora, uma mulher que sofre violência doméstica, o importante é a gente fala do violentômetro, que é a escala da violência, que vem desde a ofensa ou da mentira, da chantagem, do beliscão, fica quieta, não fala isso. A sua física, E do ignorar, da destruição de bens, porque quando a gente fala da Lei Maria da Penha, muitas pessoas associam apenas a violência física. E a Lei Maria da Penha, ela traz no bojo a garantia para a violência patrimonial, psicológica e física. Então, tem uma série de atitudes e condutas que a gente não percebe, por exemplo, o ciúmes excessivo, o controle das pessoas que você entra em contato, como família, ou o controle do seu celular, da roupa que você sai, já é um padrão para você ficar atenta que esse homem não respeita as suas próprias escolhas, Ele acha que você é uma propriedade, não uma companheira. E você acredita que ainda hoje as mulheres elas têm medo de denunciar, por exemplo, o companheiro, num caso de uma violência sexual com uma criança ou até mesmo numa violência doméstica? Sim, dados do IBGE do ano passado estima que só 7,5% das vítimas fazem a notificação no caso de violência. Uma série de fatores está ligado a não realizar a denúncia. Primeiro que a gente tem falta de preparo dos agentes públicos, E tem mais de 10%, quase 10% dos municípios brasileiros que não possuem uma delegacia especializada. Isso influencia muito. Então essa mulher, ela acaba sendo vitimizada de novo pela instituição que não está preparada para recebê-la. Além disso, tem o medo de você ser julgado novamente pela sociedade, dessa exposição, Porque por muito tempo o machismo estava tão incrustado na sociedade que a gente falava que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. E o perfil público do agressor também influencia muito. Às vezes ele é um péssimo marido, mas para a sociedade ele se mostra como um bom pai. Então quando essa mulher vai fazer essa denúncia, as pessoas acabam descredibilizando a fala dessa mulher. Esse é um outro fator também. E também a questão do vínculo financeiro, que muitas mulheres, isso aí é uma responsabilidade geral da sociedade, por não empregar como deveriam as mulheres e não pagar da mesma forma com uma equidade salarial as mulheres, Então a mulher geralmente está nessa dependência financeira do agressor e o vínculo emocional, porque muitas têm uma história, tem filhos, ninguém tem uma filha. Na verdade é desse ponto, assim, essa criação de vínculos que tem e essa vitimização do Estado.
E Amanda, hoje em dia as mulheres elas estão muito expostas também, né, ao assédio no transporte coletivo, no transporte público. Sim, tem aumentado os casos, né? Na verdade, eu acho que desde sempre houve essa quantidade de casos abusivos e agressão. Os dados têm mostrado que aumentou, mas acho que também é por uma questão de consciência. Hoje a gente debate mais isso, desde o caso que aconteceu em 2018. Sim. A gente começou a falar mais sobre esse tipo de violência que a mulher era submetida, mas que não tinha larga escala de divulgação, né? E o debate feminista que está sendo colocado na sociedade, dos tipos de violência, tem feito com que mais mulheres entendam que aquilo que ela está passando, aquilo é uma violência sim, é uma importunação sexual, é um assédio, e ela faz a denúncia. Você acredita que as pessoas também estão mais conscientes, né? E estão denunciando quando elas presenciam algum tipo de assédio no transporte? Isso, né? E é muito engraçada essa relação, porque dentro da relação de quatro dentro da casa, as pessoas não querem se meter, mas aí quando vem no transporte público, elas ficam chocadas. E assim elas denunciam, né? E o horário também que esses assédios, essas importunações sexuais ocorrem, são horários de grande movimentação no transporte público. A pesquisa mostrou que é entre as 7 às 10 da manhã ou às 17 às 20, né? O que significa que quem está sendo assediada é a mulher trabalhadora que está saindo se deslocando, né? Das regiões periféricas para as regiões centrais para trabalhar. E o que essa mulher deve fazer se ela for assediada no transporte público? Bom, a primeira é você fazer a confusão mesmo, gritar e falar, pô, para, marcar o carro, né, do transporte público que você tá, é uma coisa importante, a identificação do carro, seja do metrô, do ônibus ou do trem, identificar o horário dessa agressão e o sentido que também está indo esse transporte. Se tiver um motorista e um cobrador, eles têm que parar a condução da viagem e te acompanhar para fazer um boletim de ocorrência. Se for no metrô ou na CPTM, os funcionários também são orientados. Você desce, guarda, pede a gravação de imagens e eles têm que te acompanhar também para fazer o registro desse boletim. Se possível, guardar o máximo de características desse agressor, se ele não ficar detido no momento pela população, e ver pessoas que possam testemunhar. Amanda, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada pelo convite.